Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Eu quero convidar você a compartilhar, curtir, ativar o sininho e vamos aumentar os seguidores nesse canal do YouTube aí. Me ajuda, vamos, compartilha com um amigo, compartilha seu grupo de WhatsApp lá e assim também você vai estar ministrando a palavra do Senhor. O meu tema hoje é medo. Todos nós batalhamos com medo, em momentos diferentes, mas nós batalhamos. Eu já batalhei, né? Esse é um sentimento que pode paralisar a nossa jornada. Se existe um sentimento que pode paralisar a nossa jornada, é o medo. Dúvida, insegurança e medo, sob qualquer forma, nos impede de caminhar nos planos que Deus tem para nós, né? A dúvida não impede mesmo. O inimigo envia medo para nos atormentar. O diabo ele é especialista em colocar medo no nosso coração. Ele quer nos impedir de fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos. Ele quer nos privar de receber tudo aquilo que Deus quer que tenhamos. Podemos trocar nosso medo pela fé. Como? Se escolhermos em Deus. Em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, diz o seguinte: que Deus encoraja o seu povo dizendo: não temas, não há o que temer. Você sabe que o medo ele é uma coisa tão presente que esse não temas na Bíblia parece que é uma das frases, é uma das frases que mais existe na Bíblia. Não temas, não tenha medo. Por quê? Ele fala assim, ó: eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu irei te fortalecer nas dificuldades. Sim, irei te ajudar. Quando percebemos que Deus está conosco, o que somos capazes de fazer, né? Não, nós somos capazes de fazer tudo o que Ele pede, né? Vencendo o medo. Agora, nós só vamos vencer o medo em Deus. Lá em Isaías 43 também, existe um texto muito interessante, que é o seguinte: Isaías ele fala assim: não temas, porque eu sou o Senhor o teu Deus. Ele fala assim: eu te remi. Olha que interessante. Você sabe que a palavra remir, o que ela significa? É você comprar de volta aquilo que já era seu, né? Você perdeu, vamos imaginar que você perde seu apartamento ou a sua casa porque você ficou durante muitos anos sem pagar imposto. E o valor do imposto, ele é maior do que o valor da casa. E aí, só que antes do Estado vender a sua casa, leiloar, ele vai te dar a oportunidade de você comprar de volta. Isso é remir, porque nós estávamos na prateleira do medo. E Jesus nos comprou de volta, Jesus nos remiu. Então nós somos de Jesus duas vezes. Por quê? Porque ele nos fez e nos comprou. Mas o texto não para por aí. Ele fala: não temas, porque eu te remi. Ele fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E se você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. De novo ele fala: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Nunca fui sempre ousado como sou agora. Aliás, boa parte da minha vida eu vivi com medo. Como você, eu tive muitas vezes de crer em Deus e superar o medo na minha vida. E comecei a caminhar com fé. O medo, ele existe. Agora, existe uma diferença entre ser e estar. Eu posso ter um momento da minha vida que eu tenho um medo, que é um medo que é uma segurança para mim. Medo de atravessar uma rua, medo de tomar uma decisão, que eu preciso ir ali orar, falar com Deus. Mas eu não posso ser uma pessoa que interiorizei o medo e eu vivo com medo. E existe um medo também que subjetivo, um medo que não existe. Existe um medo real e existe um medo subjetivo. E esse medo subjetivo que é o pior. É esse medo que o inimigo às vezes lança no nosso coração e na nossa mente que ele não existe, né? E aí nós precisamos tomar cuidado. Então eu não fui sempre, né? Tive que crer em Deus muitas vezes e caminhar em fé, em confiança, né? Quando aprendi o poder de 3 pequenas palavras, aí foi me ajudando, né? Sabe qual que é?
Faça com temor, faça mesmo com medo. Sentir medo quando temos de confrontar certas circunstâncias da nossa vida é perfeitamente normal. Não é errado sentir medo, mas é errado viver com medo. É o que fazemos, apesar do nosso medo, que faz a diferença. A palavra de Deus diz: Ele jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Olha lá Hebreus no capítulo 13, no verso 5, para você ver. Quando sabemos que Ele está conosco, né, não nos prenderemos ao medo, não importa quais circunstâncias. Talvez você esteja lidando com o medo de voltar para as aulas na faculdade, começar um novo trabalho ou até mesmo um novo relacionamento. Lidar com as mudanças nas nossas vidas pode frequentemente fazer com que venhamos a nos sentir assustados e inseguros. Mas faça um passinho de cada vez, faça mesmo temendo. Algumas pessoas vivem com medo do que pode acontecer. E se eu ficar doente? E se alguém que eu amo morrer? E se eu perder o meu trabalho? Ele diz assim, né? Ou a pessoa, e se a pessoa que eu estou namorando encontrar outra pessoa, né? Seja qual for o medo que você esteja enfrentando, real ou imaginário, porque existe o medo imaginário, que é esse medo subjetivo, né? Deus quer substituí-lo pela sua fé e pela sua paz. A Bíblia diz que em um determinado momento, para mim encerrar aqui, diz que os discípulos estavam trancados em um cômodo de segundo andar em Jerusalém, com medo dos romanos. Porque Jesus havia ressuscitado e havia uma grande correria ali. Diz que Jesus entrou naquela casa e disse que para os discípulos o quê? Paz seja convosco. Tome posse da paz de Cristo que excede todo entendimento. Essa paz de Cristo que excede todo entendimento, ela joga fora todo medo. Lembra quando os discípulos teve medo no barco? Mestre, não se te dá que morramos, nós vamos morrer. O que Jesus fez? Jesus ficou de pé no barco e falou assim: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Jesus deu uma lição para os discípulos: não importa o que aconteça ao meu redor, o importante é que eu tenho dentro de mim. Se nós temos essa certeza que Deus está conosco, não importa as circunstâncias, nós não vamos temer, porque é Ele que detém o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as circunstâncias. Tem medo de pessoas? Quem é que tem controle sobre as pessoas? Tem medo das circunstâncias? Quem é que tem controle sobre as circunstâncias? Tem medo que coisas aconteçam? Eu tenho controle sobre as coisas, sobre as circunstâncias? Nós não temos controle sobre nada. Então o melhor caminho é descansar na mão do poderoso Senhor Jesus, do poderoso Deus. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus, que o meu tempo aqui já estourou já. Pai querido e amado, quero nessa manhã pedir a tua graça sobre nós. Nós somos seres humanos e o Senhor conhece a nossa estrutura. Se existe alguém, ó Pai, que nessa manhã está com medo, medo do futuro, medo de não ter como se sustentar na velhice, medo de morrer, são tantos medos, mas aqueles medos subjetivos, imaginários, de situações que nem existem, que a tua graça e o teu poder possa invadir o nosso coração essa quinta-feira e que nós possamos tomar posse da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Porque o Senhor nos criou e o Senhor nos comprou de volta. O Deus Todo-Poderoso, que não cai uma folha da árvore sem que esteja na tua vontade e no teu conhecimento, e que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Que nós possamos nos lembrar de quem é o nosso Deus e nos aproximarmos do nosso Deus em uma relação profunda, para que nós possamos sentir segurança, não importa as circunstâncias, pessoas e as coisas, porque é somente no Senhor que nós podemos ter segurança, em nome de Jesus. Amém. Tenha fé, alegria, coloca um sorriso na cara e vai para a luta, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Um abraço, Deus abençoe vocês e até hoje à noite no nosso culto, em nome de Jesus.